Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galazão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga, acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma derrota do Atlético contra o Grêmio dentro de casa, mais um vexame. E eu já aviso a vocês, se preparem para muito mais vexames nesse brasileiro. Como eu disse já há alguns episódios, a gente tá vendo o futuro repetir o passado. É o mesmo comportamento, é a mesma falta de vontade, é os mesmos tropeços do ano passado, ou seja, o time vai avançando no mata-mata, porque está muito longe da briga pelo título no brasileiro, e aí joga com uma displicência sem tamanho no brasileiro e vai perdendo jogos que deveria vencer. Deveria ter vencido o Vasco, deveria ter vencido o Grêmio. Não venceu, nesses dois jogos fez um ponto, e sim, a luta do Atlético é contra o rebaixamento. Enquanto o Atlético não fizer 45 pontos, eu vou ficar preocupado, porque esse time é muito ruim, o trabalho do Cuca é péssimo e os jogadores são péssimos também. Os jogadores do Atlético têm um comportamento muito ruim desde o ano passado. Essa geração de jogadores, essa cultura de jogadores aí que está no Atlético é muito ruim. O Atlético tem dois jogadores que são titulares absolutos que são horríveis, que é o Arana e o Júnior Alonso, e os dois foram os principais culpados da derrota de hoje. O Arana é um ex-jogador em atividade, é o péssimo dos péssimos, quase sempre, e entrega muitos gols, e hoje entregou mais um no primeiro gol do Grêmio, porque, de novo, o Atlético começou vencendo a partida e depois foi derretendo. Foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Grêmio. Não é algo inusitado, é algo frequente com esse time, e se preparem, o Atlético vai sofrer contra o Sport, vai sofrer contra times aí que estão na zona do rebaixamento. A situação do Atlético é muito, muito grave, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético veio com mudanças na escalação e as mudanças até que foram ok. O Alexander foi ok, o Ivan Roman foi ok e o Reinier foi ok. O problema é os jogadores que estão jogando aí há muito tempo. Natanael, Arana e Júnior Alonso realmente fizeram uma partida muito fraca. O Hulk também hoje foi tenebroso. O Atlético vem em campo aí com Everson, Natanael e Arana nas laterais, dois horríveis, pelo amor de Deus. Os dois laterais do Atlético são péssimos. O Atlético precisa voltar aí com Saravia e Scarpa nas laterais, é a melhor opção para o Atlético hoje. Na zaga foi Ivan Roman e Júnior Alonso. O Ivan Roman eu não gostei muito também. O Ivan Roman não foi tão bem assim, o Ivan Roman foi até mal na minha opinião. Ele sofreu ali na fisicalidade do jogo, mas não foi o desastre que é o Júnior Alonso, que é também um jogador muito limitado. E no meio campo teve a estreia no time titular do Alexander junto com o Franco e com o Scarpa. E no ataque, Reinier, Coelho e Hulk. Partida péssima do Coelho, partida péssima do Hulk. Foi uma partida em que o Atlético não jogou bem de novo. O Atlético não joga bem há muito tempo. Se você excluir os jogos contra o Flamengo, né? Os jogos contra o Flamengo é exceção, os jogos que o Atlético jogou bem. O resto, meu amigo, é difícil achar uma boa partida do Galo esse ano. O trabalho é muito ruim, os jogadores também, essa geração de jogadores do Atlético, ela é muito ruim em termos de cultura, né? De como eles se empolgam com alguns jogos e em outros jogos o Atlético perde muitos pontos bobos e bem mais vexames esse Campeonato Brasileiro. Vocês podem esperar que não vai ser o último vexame do Galo no ano. No primeiro tempo o time conseguiu fazer algumas tabelas, trabalhou com mais velocidade, o que é irônico, né? Porque a saída do Rony deixa o time com mais QI de jogo, né? Com mais habilidade, mais técnico, com jogadores mais capazes de fazer alguma coisa. Então foi positiva a saída do Rony do time para gerar mais velocidade, mais espaços. Só que a marcação frouxa do Galo estava lá desde o início. O Grêmio teve algumas saídas de bola assim, que eles puderam ter jogadas ofensivas boas, e a marcação do Galo é muito frouxa, então estava me incomodando desde o início, mas o Grêmio estava em uma fase e tinha perdido para o Sport recentemente, então eu achei que ele estava controlado para o Atlético pelo menos empatar esse jogo. Porque eu conversei com alguns atleticanos antes desse jogo começar e muitos estavam otimistas em relação ao Atlético vencer o Grêmio, mas eu não estava tão otimista em termos de vitória. Eu não achei que ia tomar 3 gols do Grêmio, mas eu não estava tão confiante na vitória assim não, porque esses jogadores não são confiáveis. Esse time do Atlético tá repetindo o filme do ano passado, a gente vai estar na última rodada lutando para não cair, porque é jogador que não leva a sério, é jogador que escolhe o jogo para jogar. Não é só um ou outro ali não, é a cultura que tem impregnada nesses jogadores aí, principalmente alguns ali que são titulares há muito tempo. Arana, Alonso, são caras assim que não dá para confiar, são jogadores que escolhem o jogo que vão jogar.
Mas, mesmo assim, eu não achei que ia ser esse vexame todo. Pelo primeiro tempo eu vi que tava difícil pro Atlético, o Grêmio marcando bem, tendo contra-ataque. Então eu achei que era um jogo que o Atlético poderia ter atenção, mas que poderia ser com a vitória. Então saiu o gol do Scarpa aos 37 minutos. E foi um alívio pra mim, porque eu achei, agora com 1-0 vai ficar mais tranquilo, né? O Grêmio vai ter que sair pra atacar, o Atlético vai se manter, né? Vai conseguir, né? Agora que já tá 1-0 vai ficar mais fácil. Só que não, estava totalmente enganado, porque o Galo tomou um gol de escanteio aos 45 minutos e uma falha, mais uma das inúmeras falhas de Guilherme Arana, o maldito que deu uma Libertadores pro Botafogo e que, quando criticam ele, fica de carinha emburrada. Esse cara tem que ir embora do Atlético, esse homem tem que vazar do Atlético. O Arana é um ex-jogador, tá há 2 anos aí só machucado, sem jogar nada, falha um monte de vezes e ainda quer botar banca, ainda é tratado como ídolo. Não, o Arana é um zero à esquerda. Ele deu uma Libertadores pro Botafogo, não joga nada há anos e é titular do time absoluto e entregou um gol pro Grêmio aí aos 45 minutos. O Cuca, que nos intervalos costuma trocar muita gente, dessa vez nem trocou, porque ele achou que o problema do time não tava na escalação, que foi até ok, foi um gol num jogada de escanteio, só que o Atlético não tava jogando bem de verdade contra o Grêmio e no segundo tempo tomou mais um gol de escanteio, agora em mais uma falha da defesa aos 13 minutos e ali desandou completamente. O Cuca costuma fazer isso que ele fez hoje várias e várias vezes. Quando dá certo é bom e quando der errado é bem triste de assistir. Trocar todo mundo e colocar um monte de atacante no time e colocar atacante para fazer lateral. Normalmente ele faz isso com o Coelho, que consegue fazer, e hoje ele fez com o tal do Júnior Santos e foi um desastre completo. O terceiro gol do Grêmio saiu e ia sair mesmo, era bem claro que o Atlético não ia empatar, não tinha a menor possibilidade do Atlético empatar esse jogo, porque o time não jogou nada e ficou totalmente desequilibrado. Às vezes isso funciona, então eu vou dar uma minha meia culpa aqui, porque às vezes funciona. Quando funciona, a gente fica feliz, né? Trocar todo mundo, colocar um monte de atacante. Mas quando não funciona, é muito feio de assistir. É tão feio, mas tão feio que, assim, é só um milagre pro Atlético conseguir fazer um gol no Grêmio hoje, nesse segundo tempo. E foi isso. 3-1 pro Grêmio. Teve aí a expulsão do Coelho, que foi muito mal e foi uma expulsão muito estúpida. O Atlético ficou alguns minutos com o jogador a mais, então poderia ter aproveitado isso e o Coelho destruiu essa possibilidade. Mas a culpa não tá no Coelho. A culpa tá no Arana e no Alonso e no Cuca. São os 3 principais culpados. E é muito grave o que está acontecendo. Eu fui um crítico ferrenho ao Gabriel Milito, o ex-técnico do Atlético, mas a gente tá vendo o mesmo filme com um técnico diferente. É tomando gol bobo atrás de gol bobo e a luta contra o rebaixamento na primeira divisão pelo segundo ano em sequência. E isso é verdade. Muitos atleticanos não acreditam nisso ou não têm essa consciência ou são muito otimistas, mas a briga do Atlético é contra o rebaixamento. Isso precisa ficar claro na cabeça dos torcedores e dos jogadores, porque é um monte de come-dorme ali que tem uma cultura dentro do Atlético de escolher jogo para jogar. Eles não jogam todos os jogos com o mesmo empenho. Se você vê o jogo contra o Flamengo e contra o Grêmio, contra o Godoy Cruz, contra o Vasco, você não acha que é os mesmos jogadores. É outra coisa, é outro ambiente. E eu tenho certeza que contra o Cruzeiro também vai assim, porque é um jogo que eles vão escolher jogar. Então, eu não tô preocupado pra Copa do Brasil, pra Sul-Americana. Pra Sul-Americana um pouquinho, porque o Atlético também joga quando quer a Sul-Americana, né? Ou nunca joga, né? O Atlético não joga bem na Sul-Americana há muito tempo. Eu não tô preocupado pro jogo contra o Cruzeiro. Esse aí tá tranquilo. Esse é o jogo que esses jogadores aí vão escolher jogar. O problema é o brasileiro, que a gente tá perdendo pontos preciosos, tem que fazer 45 pontos. A briga do Atlético é contra o rebaixamento. Isso precisa ficar claro para a torcida. É o mesmo filme do ano passado. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.